A grande missão de Jesus Cristo é a de salvar a humanidade do pecado. Já na Anunciação, o anjo disse a Maria e depois em sonhos a José, ele será chamado Jesus porque salvará o homem do pecado. Jesus, na verdade, é o grande perdoador. Vai salvar perdoando, não só salvar morrendo na cruz, mas aplicando os frutos dessa morte, dando o perdão. E nós vemos em diversos momentos Jesus manifestar esse sentido, ou esta própria identidade dele como Deus feito homem, o grande perdoador. Já vemos a samaritana, que é perdoada, a mulher adúltera, eles não te condenaram, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Vai comer na casa dos publicanos, que eram considerados pecadores públicos, e uma vez criticado pelos fariseus, ele responde que veio para salvar o que estava perdido, por isso estava lá junto com os pecadores, para curá-los. E Mateus, a partir dali, deixa tudo e segue a Jesus. Entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu se arrepende, Jesus perdoa e diz, hoje entrou a salvação nesta casa. Aquele paralítico que é levado numa padiola, está lá diante dele, Jesus diz, tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. Aquela mulher pecadora pública que vai aos pés de Jesus e chora a ponto de molhar os pés de Jesus com suas lágrimas, Jesus, vai, filha, tua fé te salvou. E assim nós vemos Jesus se mostrar como esse grande perdoador durante toda a sua vida pública. Na hora da sua paixão, lá no Monte das Oliveiras, ele cura a orelha de Malco, que tinha sido decepada, olha para Judas, querendo perdoar Judas por aquela traição, e diz, amigo, com um beijo tu traz o Filho do Homem. E Judas não teve o perdão, pelo menos ali, porque ele não quis. Achava o seu pecado maior do que a misericórdia de Jesus. Mas Pedro nega Jesus, e basta olhar para Jesus e trocar esse olhar com Jesus, já recebe o perdão. E na cruz, o primeiro ato de Cristo diante daqueles que o estavam crucificando, suas mãos e pés, foi pedir ao Pai perdão. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois de ressuscitado, quando aparece pela primeira vez aos apóstolos, sopra sobre eles e diz, assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo, e a todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Portanto, Cristo se apresenta para nós como o Filho de Deus que vem mostrar o rosto misericordioso do Pai exatamente para perdoar. É este grande perdoador. Mas qual é a condição que Jesus nos dá para nós termos o perdão? Primeiro, o abandono do pecado, como disse a mulher adúltera, vai e não peques mais. Como disse aquele cego de nascença, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Quando tinha acabado de dar a visão àquele cego, vai e não peques para não te aconteça coisa pior. Primeira condição da nossa parte é esse arrependimento, evidentemente movido pela graça de Deus. Mas ele tem uma outra condição, é de nós sermos capazes de perdoar a quem nos ofendeu. Por isso, no Pai Nosso, Cristo coloca, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nossos. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque o pecado é uma dívida, a gente traduz em português,
na nossa oração comum oficial, ofensas, mas cada ofensa é uma dívida que nós adquirimos com Deus, e Santo Tomás diz dívida porque eu tenho obrigação de honrá-lo, e quando eu deixo de honrá-lo pelo pecado, eu adquiro para com ele uma dívida. Por isso eu peço perdão. Mas assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Portanto, eu peço a Deus perdão na medida em que eu vou perdoar a quem me ofende. Por isso Cristo disse, sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso, mas coloca, na mesma medida que medirdes, sereis medidos. Então aí nós vemos Jesus, o grande perdoador, mas que quer nos dar o perdão com a condição de nós perdoarmos também àqueles que têm dívida para conosco porque nos ofenderam. Por isso Cristo conta essa parábola que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Estava naquele ambiente falando do perdão. São Pedro pergunta a Jesus, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes. Imagine Pedro falar 7 vezes. Achava que estava falando muito, porque o que reinava ali era a chamada lei do talião, olho por olho, dente por dente. E Pedro diz, perdoar 7 vezes seria muito. E Cristo diz, Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar muitas vezes e perdoar sempre, toda vez que teu irmão peca contra ti. E Cristo então conta essa parábola para falar do perdão de Deus para conosco e do perdão nosso para com o nosso irmão. Por isso vemos aí no primeiro ponto, o servo, devedor e o seu rei. O rei pede contas dos seus servos, e havia um que devia 10.000 talentos, que era uma quantidade muito grande. Alguns estudiosos colocam aí como se fossem 200.000 dias trabalhados, quer dizer, era uma dívida impagável. E ele vai lá, o rei, e diz, o rei vê que ele não pode pagar, e ele diz, então venda ele, a esposa, filhos, venda tudo como escravo e os seus bens para pagar essa dívida, que não poderia mesmo assim pagar. E ele então pede ao rei perdão e diz, me dá um tempo, tem paciência, que eu vou te pagar tudo. É claro que ele não conseguiria, e o rei, movido de misericórdia, perdoa toda a dívida. Pode ir, está tudo perdoado. Nós temos uma dívida com Deus, ou muitas dívidas, que são os nossos pecados. E essas dívidas são também impagáveis. Impagáveis porque Deus é infinito e por mais que eu faça, eu vou sempre dar um pagamento limitado e nunca vou pagar. O que é que eu posso dar para Deus, senão as minhas fragilidades? O que é que eu tenho que eu não tenha recebido de Deus? Por mais que eu faça, vou terminar dando a Deus aquilo que já é dele, porque a única coisa nossa mesmo são os nossos pecados. Por mais merecimentos que eu tenha, vão ser sempre limitados, não vou poder pagar nunca. Por isso a minha dívida é impagável. Mas é impagável também pela própria relação minha que há com Deus, porque é uma relação tão íntima, eu sou filho de Deus. Pelo batismo eu passei a ter a vida divina em mim, pela graça santificante. E o pecado que é uma rejeição desta amizade com Deus, é o deixar Deus por causa da criatura, ou por causa de um momento de prazer, por causa de uma situação, termino deixando Deus de lado e escolhendo não ficar com Ele. Também pelas consequências, essa dívida vai ser impagável, porque pelo pecado eu me separo de Deus. Por mais que me aproxime dele, se ele não vem a mim e não me puxa, será impossível. Mas Deus perdoa, por obra da sua infinita misericórdia. Por mais pecados que nós tenhamos,
Deus está sempre pronto a perdoar o pecador arrependido. Maior que seja a miséria, se estejamos lá no fundo do poço, o próprio Judas teria tido ali o perdão se tivesse pedido a nosso Senhor. E assim cada um de nós. Jesus fala que o único pecado que não tem perdão é pecado contra o Espírito Santo, mas não é que Deus não queira perdoar, é porque a pessoa peca contra o Espírito Santo quando rejeita a graça do arrependimento e diz: eu não quero o perdão. Mas quando se quer o perdão e vai a Deus com humildade, Deus sempre perdoa. Sempre perdoa. O que Ele quer é um gesto nosso, dizer: sim, Senhor, eu quero restabelecer essa amizade. E estou disposto a pagar de alguma forma, ou seja, se eu tenho um propósito de emenda e de melhora de vida, não posso fazer do confessionário uma espécie de lavanderia em que eu vou lá lavar roupa suja, já pensando em sujar depois, mas eu tenho que ter um propósito de chegar diante de Deus, não fazer do confessionário uma formalidade, mas como um ambiente do encontro com o nosso Senhor, aquele encontro de um servo com o seu Senhor, e que está ali arrependido e pedindo perdão. E Deus então perdoa. Não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7 ou mais. É assim que Deus age com cada um de nós, como aquele rei agiu com aquele servo. Mas aquele servo sai dali e vai se encontrar com um colega. Esse colega lhe devia 100 denários. Só para vocês terem uma ideia da diferença, um denário era a quantia paga a um trabalhador numa diária. Portanto, 100 denários equivaleria a 100 dias de serviço. Pouco mais de 3 meses. Era uma quantia infinitamente menor do que aqueles 10.000 talentos que o servo devia ao rei, que o rei perdoou. E ele, encontrando esse amigo que lhe devia 100 denários, pega lá pela roupa e sacode e diz: paga-me o que me deves. E um detalhe que Jesus coloca na parábola, esse amigo, ele cai no chão, se humilha e pede: tem paciência que eu vou te pagar tudo. E ele disse: não, eu quero, mas eu vou te pagar, mas eu não posso agora. Então ele mandou prender esse amigo, porque estava devendo a ele aquela quantia. Essa atitude muitas vezes nós temos com os nossos irmãos. Somos impiedosos, somos maldosos e agimos assim quando nós negamos o perdão. É verdade que muitas vezes as ofensas dos nossos irmãos trazem feridas, e feridas que marcam, mas nós não queremos ouvir quando o nosso irmão mostra para nós alguma vontade de se aproximar e a pessoa diz: não quero, estou magoado. A mágoa, dizem os santos padres, é sempre fruto do orgulho ferido. E quantas vezes guarda-se aquela mágoa durante anos, com aquele veneno no coração, às vezes uma mágoa de um irmão, de um parente, ou de uma pessoa conhecida, de um vizinho, de alguém que lhe fez algo ou que deixou de fazer, e aquilo fica remoendo, e vou usar uma palavra que não é muito apropriada, mas, usando aí uma analogia, fica ruminando aquilo, aquela mágoa, aquele sentimento, aquela ofensa, aquela palavra, aquela frase, aquela atitude, e a pessoa sofre porque a mágoa é um veneno que a pessoa produz e faz mal a si própria, simplesmente porque não quis perdoar. Seria tão fácil dizer: está perdoado. Mas o meu irmão não pediu perdão. Mas não tem problema, não tem problema, eu perdoo,
porque o perdoar é um ato divino em nós. Mas e só Deus perdoa? Claro que só Deus perdoa, mas Deus quer que nós perdoemos, porque Ele quer ser essa presença dEle em nós que perdoa. E o nome perdoar vem perdonar, perdoar é dar algo ao outro. Mas quando se nega o perdão, a pessoa como que foge do seu irmão. Não quero, prefiro me vingar dele. Se não exteriormente, pelo menos dentro do meu coração. Quando não se perdoa, quebra-se esta comunhão com o irmão. Mas como eu quero a comunhão com Deus, se não quero a comunhão com o meu irmão? Como vou dizer que amo a Deus, se meu irmão chega e me pede perdão e eu nego esse perdão e fico com aquilo no coração? Foi o caso daquele servo. E o Senhor então chama aquele servo e diz: servo mau, servo cruel, eu te perdoei. Não devias também tu perdoar a teu irmão? Realmente o perdão não é fácil. E não é fácil por causa do nosso orgulho. É um mandamento difícil, mas é a condição para nós sermos perdoados por Deus. Por isso, Deus que nos dá esse mandamento do perdão, Ele também cura as nossas feridas que os nossos irmãos fizeram em nós. Porque, na verdade, todo o perdão vem de Deus. Ele cura as feridas. E vemos como Jesus nos ensina isso. Amai aos vossos inimigos, sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. E ele une esse perdoar ao dar, porque o mesmo sentido que tem de perdoar, tem de dar, doar ao outro. Por isso os santos padres, ao comentarem esse evangelho, essa parábola, eles colocam sempre duas coisas necessárias a nós fazermos com os nossos irmãos: perdoar e doar. E quando fala doar, sobretudo doar aos pobres, quer dizer o cuidado com os pobres. Então coloca o perdão também como uma doação. Dar-se a si mesmo ao outro e dar-se àquele que necessita. Então compara o pobre como aquele que precisa de perdão, que carece de perdão. Então quando eu perdoo, eu dou algo de mim. Dou materialmente quando dou aos pobres e dou espiritualmente quando eu dou o meu perdão. Mas padre, eu perdoo, mas não me esqueço. Esquecer é questão de memória. E perdoar é questão da vontade. Esquecer, a gente não vai esquecer porque tem a memória. Mas quando nós perdoamos, quando Deus nos perdoa, o que é que Deus faz? Deus nos recria, faz aí um homem novo. Ele não se lembra, aqui coloca entre aspas, dos nossos pecados. Deus não fica dizendo: eu te perdoei, você fez isso, fez aquilo. Não, perdoou, está perdoado. Pecados perdoados não existem mais. E quando nós perdoamos os nossos irmãos, temos que virar essa página, olhar para frente e não ficar relembrando aquilo que o irmão fez, ou ficar jogando na face dele tudo aquilo que ele fez no passado, que você já perdoou. Então é preciso realmente recriar o seu irmão no seu coração. Um homem novo tem que ser recriado ali. E olhar para frente, sabendo que você também é pecador. E quantas vezes ofendeu a Deus e ofende, e Deus sempre perdoa. Quantas vezes você reza o ato de contrição e Deus sempre perdoa. Quantas vezes você vai ao confessionário e Deus sempre perdoa. Quantas vezes você ofende as pessoas e muitas vezes nem pede perdão por causa do seu orgulho, e mesmo assim, quantas vezes as pessoas perdoam e você nem sabe disso. Quantas vezes você reza o Pai Nosso e Deus perdoa e você não é capaz de perdoar.
E o que é pior, não só não perdoa, como fica procurando pessoas aliadas para criticar o seu irmão que o ofendeu, como se colocando como vítima do seu irmão e conseguindo pessoas para ficarem ao seu lado contra aquele irmão que pecou contra você. Porque no fundo você se acha maior do que o próprio Deus, porque Deus não faz isso. E é exatamente isso que Deus quer que nós façamos, que nós perdoemos uns aos outros. Nós vemos o exemplo de Jesus, citei vários, temos vários exemplos também na história da igreja, a começar pelo primeiro mártir, Santo Estevão, que sendo apedrejado, dizia para Deus não imputar àqueles que o apedrejavam. Pai, dizia, não imputeis esse crime àqueles que estão fazendo isso comigo. Santo Estevão, um exemplo de perdão, sendo apedrejado, perdoando. Vemos também São João Gualberto, que é chamado o santo do perdão, embora haja tantos, mas ele é conhecido, viveu na Idade Média, era de uma família nobre, tinha um irmão, era um grande cavaleiro, e seu irmão foi assassinado e ele jurou vingança ao assassino de seu irmão. E certa vez encontrou o assassino de seu irmão, ele com seus amigos, no caminho, era uma sexta-feira santa, e ele então viu ali a oportunidade de matar o assassino de seu irmão. E ele puxa a espada para matar. O assassino de seu irmão se prostra no chão e pede perdão. Em nome daquele que morreu no dia de hoje, me dá o perdão. E naquele momento João Gualberto é tocado pela graça e se ajoelha também no chão e abraça, depois de jogar a espada fora, abraça e perdoa o assassino do próprio irmão. Que graça maravilhosa. Depois sai dali, entra numa igreja, era sexta-feira santa, como disse, e ele se prostra diante de Jesus crucificado, tocado por uma graça especial, e a imagem de Jesus se inclina para ele, e Jesus lhe diz que estava satisfeito com o ato que ele tinha feito. E ele então decide, a partir dali, entrar na vida religiosa, depois se torna um monge e um abade de um mosteiro, São João Gualberto. Mas nós temos algo mais próximo, Santa Maria Goretti, nasceu no final do século XIX, e ali por 1902 era uma menininha com 11, 12 anos, muito bonita, e muito assediada por um homem chamado Alexandre, que queria pecar com ela, pecar contra a castidade, e ela sempre rejeitando, dizendo, não, porque isso é pecado, ofende a Deus, e ele insistia, e ela se negando, até que um dia ele a encontra sozinha, e vai para cima dela para pecar com ela, para levá-la a ofender a Deus, e ela diz, não, não, você vai para o inferno desse jeito, e ele então, por vingança, ele começa a esfaquear, ele dá 11 facadas, ela corre e ele vai dar mais, depois ele foge, o pai dela chega, pega a filha nos braços, leva para o hospital, e no caminho do hospital ela manda dizer ao Alexandre que o perdoava, e diz para ele, nós nos veremos no céu. Que atitude bonita, que atitude bonita. Essa é a atitude do cristão, atitude de perdoar. Ela não resiste aos ferimentos e morre logo depois, já no hospital. Ele é preso, 30 anos de cadeia. Antes de sair da cadeia, é visitado por um bispo, se arrepende, se confessa, é perdoado, cumpre os 30 anos de cadeia, depois sai, vai à mãe de Maria Goretti, pede a ela perdão, e a mãe disse, se a minha filha perdoou, eu também perdoo. A mãe perdoando, bonito isso. E ele então comparece com a mãe no dia da canonização da filha lá em Roma. Ele, o assassino, perdoado, e a mãe, e comparecem. Morreu bem, morreu em 1970, já idoso, mas depois de receber essa graça do perdão de Deus,
e do perdão daquela que ele tinha assassinado, que morreu mártir da castidade, mártir da virtude. Outro exemplo de perdão, temos próximo de nós o Papa João Paulo II, que depois de receber um tiro, segundo aquele que queria assassiná-lo, era um tiro certeiro, e ele não morreu, e depois de ficar bem, vai à cadeia visitar lá aquele que tinha tentado assassiná-lo. E vemos aí tantos e tantos exemplos que a história da igreja nos coloca. Isso nos ensina e nos anima, nos incentiva a sempre buscarmos a perdoar. Por isso, perdoemos sempre. Não só 7 vezes, como diz São Pedro, mas sempre. E nunca guardemos mágoa. E se há em nós alguma mágoa contra alguém e não consegue tirar, reze por essa pessoa. Peça a Deus misericórdia para essa pessoa também. E para você que não consegue perdoar ou tirar essa mágoa, comece a rezar por ela. Esse era o método de Santa Teresinha. E logo você vai ver que vai ter a graça de dar o perdão. Mas perdoe sempre. E vai ser essa a condição para você também ser perdoado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.